Muito bem, caros alunos do MEC, vamos lá, retornando com o nosso segundo tempo desta aula do subsistema de combustível do Peugeot 307. Viram onde é o filtro? Diferente, né? Bem escondidinho. Bom, então ficou bem claro? Temos o filtro de combustível, depois do filtro temos a derivação em T, que vai lá para frente para o tubo distribuidor, e outra parte do T, né, vem para o copo e encontra ali no copo o regulador de pressão que vai justamente, justamente ajustar a pressão do sistema, ok? Então assim nós temos o que? Uma forma, de manter a pressão em todo o circuito e o retorno ser dentro do tanque, entre o regulador e o próprio copo do circuito. Bom, primeiro, sobre o filtro de combustível, muita atenção, Muita atenção com a manutenção. Recomendação, estourando 30 mil quilômetros, eu posso antecipar isso para 20 mil quilômetros? Posso, Tenho o hábito de antecipar a troca de filtro de combustível a cada 20 mil quilômetros. Por quê? Principalmente quando se usa muito álcool, e o álcool sabemos que ele entope mais facilmente o filtro de combustível do que a própria gasolina. Embora a gasolina seja mais adulterada do que o álcool. Mas o álcool tem mais sujeira sólida, que acaba obstruindo o papel do filtro de combustível. Belezinha? Aqui na tela agora aparece o que para vocês? O tubo distribuidor. A famosa flauta, né? Conhecida também como flauta. Observem, tem duas orelhinhas de suporte que fixa no coletor de admissão. 4 saídas, né? Então aí, apontando para baixo, é onde são encaixados os 4 eletroinjetores. E apenas uma entrada, onde tem ali o tampãozinho vermelho. Não tem regulador de pressão, não tem nada. É puramente um tubo distribuidor de combustível. Observem que ele é mais gordinho, né, na ligação dos 4 bicos. Para quê? Para ter ali uma reserva de combustível e minimizar as vibrações causadas pela abertura, né, não sequencial dos injetores, Isso é uma função, né, para que tenhamos menor oscilação nessa região, Tubo distribuidor. Após a passagem pelo filtro externo, né, lá em cima do tanque, o combustível chega por um único tubo ao tubo distribuidor, uma única mangueira, vai direto lá de trás até lá na frente, junto dos bicos injetores. Ele vai distribuir o combustível para os 4 eletroinjetores, além também de servir de elemento fixador. Então quem prende, quem fixa os bicos injetores é o tubo distribuidor. Os injetores só têm os anéis O-rings de vedação, um de combustível junto ao tubo distribuidor e o outro anel O-ring de vedação junto ao plástico do próprio coletor de admissão, é ar, né? Então, de um lado temos combustível, do outro lado a vedação para não termos falsa entrada de ar. Esse tubo, observem, ele é de material plástico. Para quê? Também para facilitar troca de calor. Pessoal, bico injetor, quanto mais frio, melhor. Claro, quando o motor está frio, é bom o combustível está quente. Mas numa normalidade, quanto mais frio, melhor. Porque temos o quê? Um combustível com a injeção, né, mais concentrado as moléculas do combustível. Fica muito melhor, Por isso que há troca de calor ali do tubo distribuidor. Aqui uma outra foto mostrando, né, esse exemplo do tubo distribuidor, agora com os bicos injetores, e o chicote elétrico, né? Uma curiosidade na linha francesa é esse pré-chicote dos injetores formarem uma peça única. É muito comum isto, Então é um pré-chicote só dos injetores, né?
e aqui nessa extremidade é ligado o chicote do carro. Tá? Isso é bom, por um lado, porque facilita a manutenção em casos de quebra, ruptura, ou mesmo, né, de repente, o motor pegou fogo, aquela parte ali, você troca só esse pré-chicote. E aí também conseguimos visualizar o tubo distribuidor e os 4 bicos injetores do veículo. Tá? Então, tranquilamente aqui visualizamos isso. Por falar em injetores, claro, né? Vamos a eles, né? A ponta do circuito de combustível está distribuído entre os 4 eletroinjetores, um por cilindro, o que permite um controle individual do sistema de injeção sequencial, pulverizando o combustível. Pensem sempre da seguinte forma: os eletroinjetores, os bicos injetores, são a ponta do circuito de combustível. Claro, é a extremidade. Todo combustível vai ser injetado, vai passar pelos eletroinjetores. Não tem outro caminho. Tá? Então, todo o combustível vai para lá. Como agora não tem mais, né, essa circulação do combustível, por quê? Parem para pensar. Quando você tinha regulador de pressão, lá no motor, na frente do carro, tinha o quê? O tubo distribuidor, o regulador de pressão, uma mangueira de entrada e uma mangueira de retorno. Concorda comigo que o combustível faz isso aqui, ó? Por quê? A bomba manda, né, um valor muito mais alto do que o motor precisa. Então tem vazão. Né? A vazão aí, em média, é mínima de 700 mililitros em 30 segundos. Então tem uma vazão muito alta. Você imaginem, né? 1,5 litro por minuto tem uma circulação muito grande. Havia, quando o regulador de pressão estava lá no motor, uma troca de calor pelo próprio combustível. Concorda comigo? Se ele tem uma grande vazão de retorno, o combustível ia para frente, passava pelos injetores, né, a parte que não era usada. Regulador de pressão abria, voltava para o tanque. Só essas duas mangueiras, uma de ida, uma de volta, já era suficiente para trocar calor. Ah, mas agora não tem mais. O regulador está dentro do tanque. É só uma mangueira que vai lá para frente. Então todo o combustível que está ali, depois do filtro, da derivação em T, foi para frente, ele não volta mais. Ele vai aquecendo, vai sendo utilizado, vai aquecendo, vai sendo injetado e por aí vai. Por isso que tem tubo distribuidor, facilidade para trocar calor, para não aumentar demais a temperatura na ponta dos injetores, tá? E lembrando que os eletroinjetores fazem a pulverização do combustível, ou seja, permite que o combustível mude de estado líquido para estado gasoso, porque a pressão é, vamos falar já de regulador de pressão, né? A pressão é tão alta e o orifício dos bicos é tão minúsculo que ali sai o combustível de uma forma pulverizada, ok? Estão vendo nessa foto 2 unidades, 2 módulos, ó. Primeiro, mais perto aqui de nós, né, na parte de baixo da tela, temos ali os 3 conectores da ECU de gerenciamento do motor, o módulo da injeção e na sequência aquele chicote absurdo ali muito grande, temos o BSM, a unidade de bordo lá do motor. Pois bem, aí nesse casal unidade do motor e, né, do gerenciamento, unidade da injeção e o BSM, temos o acionamento do atuador do sistema de combustível. O atuador é a bomba elétrica. Os eletroinjetores já são atuadores para pulverização. E lembrando que não tem nenhum sensor em nenhum ponto nesse circuito. Vamos lá falar do acionamento, portanto. Então, uma das maiores curiosidades desse modelo é que, embora estejam lado a lado,
lá na frente, no compartimento do motor. Quem aciona a bomba elétrica de combustível é a BSM, a unidade de bordo lá do motor. Sem relés, não tem relé, né? O certo é falar relés, né? Não tem relés. Direto, apenas passando por um fusível de segurança. O aterramento na bomba é direto também, tá? É direto. Então você tem o quê? Um positivo que não é via relé, que é controlado por uma unidade de bordo, essa lá do motor. Não é controlado pelo módulo da injeção, hein? É pelo BSM. Gravaram bem isso? Ok? E a mesma coisa, você ligou a ignição, pressuriza o sistema, deu partida, a bomba já é ligada, tem o mesmo funcionamento, só muda o acionamento, que é via módulo de bordo lá do motor, ok? Bom, esse cara aqui é o cara que ajusta, controla a pressão do circuito de combustível. Pessoal, raramente tem problemas nele, nessa peça. É cada vez mais difícil se trocar um regulador de pressão de combustível, tá? Não é muito comum realmente, tá? Tá ficando cada vez mais raro a troca desse componente. Mas se precisar trocar, obviamente, ele sai, ele só tem uma trava de fixação, retirou a trava, ele desencaixa ali do copo do combustível, o copo dentro do tanque. Qual é a função e como que ele funciona? A peça é pequenininha, hoje é uma peça relativamente muito barata, tá? Nem é cara, é peça muito barata, fácil acesso, tá? Mas que raramente se tem problemas. Bom, o regulador, ele está junto do módulo de combustível dentro do tanque, sendo responsável por controlar a pressão do sistema de forma constante, o tempo todo. Não importa se é fase fria, fase quente, se é marcha lenta, se é rotação alta, sempre em 3,8 bar de pressão. E assim, o restante, né, depois do regulador, volta sem pressão para o copo dentro do tanque. Então o acesso é simples, é só remover ali o módulo de combustível. Vou voltar só a foto aqui, ó, para ilustrar melhor, né, ó. O que é a linha de retorno? É a linha do regulador até o tanque. Quanto temos ali, ó? 1 palmo de comprimento. A linha de retorno é só do regulador até o copo, pessoal. Isso é a linha de retorno. Não tem nada mais do que isso, tá? Todo o restante, da bomba até o regulador, é a linha de pressão. Como que ele funciona? Internamente, temos um diafragma, uma mola e uma válvula. O combustível vai empurrar o diafragma contra a mola. Assim que vencer a pressão da mola, 3,8, deu mais que 3,8, consegue empurrar a mola, abre a válvula e o combustível retorna. Obviamente, quando abre o regulador, a pressão cai. O regulador fecha de novo, aumenta de novo a pressão. Passou de 3,8, ele abre, cai a pressão. Ele fica o tempo todo corrigindo, tá? O tempo todo. Podemos medir a vazão de combustível? Podemos não, devemos, né? Vou falar já já sobre esse tipo de teste que é extremamente necessário, tá? O que tem observado muito nesse modelo de carro, pessoal? Muito, bastante. Peugeot 307 com vazamento de combustível pela tampa plástica do módulo de combustível. Muito comum, tá? Então, temos aí a tampa plástica, hoje já é vendida, né, no mercado alternativo. Você consegue trocar só a tampa, claro, dá uma bela mão de obra, porque tem que tirar tudo de um copo, passar para, né, tirar a tampa do copo velho e passar, né, para a tampa nova, dá um pouco de trabalho, tá? E uma característica, pessoal, e até serve como dica importantíssima: a tampa do módulo de combustível é de plástico, porque o tanque também é de plástico.
sempre, em qualquer carro que ocorrer isso, quando você remove a porca plástica, tirou o módulo de combustível, rosqueie a tampa plástica, não precisa apertar, só encoste. Por quê? Para evitar dilatação da rosca do tanque. Sem brincadeira. Ele dilata. Aí depois a porca você não consegue mais fazer pegar rosca. Vai dar um trabalho violento. Então, removeu o módulo de combustível, vai lá, rosqueia com a mão mesmo até o final a porca plástica para evitar problemas no próprio tanque. Tá? Teoria aqui da tampa. Então, outro defeito muito comum nesse sistema é o forte cheiro de combustível com pequeno vazamento na região do tanque. Você olha por baixo, uma mancha de gasolina ou álcool vazando. Tirou a tampa da bomba, você vê que é por lá. Tá? Se às vezes não é tampa plástica, é pelo anel de vedação também. Então, pode ser causado por pequena trinca na tampa do módulo de combustível. Hoje, essa peça, essa tampa, já existe para reposição. Tá? Antigamente não, era só trocar, né, o módulo de combustível completo. Né? Imagine o preço disso. Tá? Na tela de vocês, a tela do scanner. Fazer um teste aonde? Nesse circuito de combustível. Ó, escolha a opção, modo atuadores, né? Nesse exemplo aqui na tela do scanner, injetor do quarto cilindro. Então estou fazendo o teste, né? Através do scanner automotivo do injetor do quarto cilindro. Então vamos lá, ó. Um dos testes, né, possíveis, um dos testes disponíveis que temos através do equipamento de diagnósticos é na função atuadores, acionar de forma individual cada um dos injetores. Quando você aciona, também a bomba elétrica funciona. Então é um teste que você consegue fazer, simular bico por bico nesse modelo. Ok? Aqui, como sempre, em destaque a nossa central elétrica e seus 3 conectores. E claro, como sempre, uma importante dica. Esse modelo não possui o interruptor inercial de combustível. Tá? Então não tem. O que é o interruptor inercial? Um dispositivo de segurança que prevê o corte da alimentação elétrica da bomba em casos de fortes impactos na carroceria do carro. Tá? Então ele desarma a alimentação da bomba. Bateu, pegou um buraco muito forte, por segurança desativa a bomba elétrica. Esse modelo não tem o interruptor inercial. Belezinha? Perguntinha da nossa aula. O que mais apresenta falhas nesse subsistema de combustível? Vamos lá, a resposta: a obstrução dos bicos injetores e a queima ou baixa pressão da bomba elétrica, né? Causados aí por filtro entupido principalmente. Já viram que a pressão de trabalho é 3,8 bar, pressão máxima acima de 7, vazão de retorno mínimo 700 mililitros em 30 segundos, tá? E esse tem que idade realmente, quando você fecha o manômetro, tem que segurar a pressão do sistema durante um excelente tempo. Vou colocar aí 2 horas tranquilamente. Belezinha? Muito bem. Alunos do MEC de volta com o nosso plantão de dúvidas ao vivo. Vamos lá. Perguntinhas da nossa aula. Diomedes de Albuquerque Melo perguntou: viram, esse filtro fica do lado direito ou esquerdo? É de difícil acesso e remoção? Não. O filtro do Peugeot 307 fica em cima do tanque. Remove a tampa de acesso à bomba e você vai enxergar ele ali. Tá? Fácil. É por cima, não é por baixo. E as travinhas são simples, tá? Chave de fendinha você consegue desconectar, mas lembrando sempre que tem combustível pressurizado. Desligue a bomba, dê partida até o motor morrer e aí a pressão já cai bastante. Alessandro Tomás está perguntando se o primo do 307, né, primo C4, Citroën C4, também tem esse filtro em cima do tanque. O C4 é por baixo,
Tá? Jair Dornelles perguntou: quais as principais razões dos carros flex, né, como esse Peugeot 307, perderem com frequência a relação AF, né, a relação ar-combustível? Muito bem, Jair. Os principais problemas relacionados a isso estão com perda da alimentação elétrica da ECU, que pode ser causado realmente por bateria, mas às vezes por falha no comutador de ignição. É o defeito mais comum que acontece. Então, sempre revise a parte elétrica. Confira a bateria, conectores, aterramentos e faça o teste também junto ao comutador de ignição. Tá? Leandro Calegaro: olá, Escopino. A limpeza dos injetores por ultrassom, por várias vezes, pode prejudicar os injetores, como endurecimento das molas de retorno? Não. Negativo. Tá? Claro, você não vai limpar um bico toda semana. Tá? Injetor se limpa em média a cada 30 mil quilômetros. Supostamente, o motor duraria 300 mil quilômetros, né? Na teoria, limparia 10 vezes. Tranquilo. Não vai afetar nada. O que o excesso de uso do ultrassom pode causar é danos na bobina interna. Ela pode com o tempo ir desprendendo, mas não vejo esse tipo de caso acontecer não. Tá? Então pode fazer a limpeza por ultrassom, só não exceda o tempo, né? O máximo 30 minutos por limpeza, tá ok? Alessandro Tomás fez aqui uma pergunta de um outro Peugeot, tá? Em que não está funcionando o eletroventilador, mas quando aciona o ar-condicionado, ele funciona. Nos testes com scanner, ele funciona na alta, mas na baixa não. E a dúvida dele qual que é? Esse eletroventilador, ele tem algum sistema diferente no motor do eletroventilador? Porque no motor, ele é diferente dos outros que eu vi. Tá? É assim, essa linha Peugeot, então vai ter que conferir direitinho o Peugeot 407. Porque se ele não tem um módulo do ventilador, normalmente na linha Peugeot, fica na frente do condensador do ar-condicionado. Então, você tem radiador, condensador e perto da grade você tem ali um módulozinho que queima demais nessa linha Peugeot. Demais. Então, faça essa conferência. Muitas vezes o defeito é essa unidade que ela já faz a função para acionar a primeira e segunda velocidade. Tá? E queima muito realmente. Tá? 307, 207 é comum dar esse tipo de sintoma. Então fique atento. Se tem esse módulo no 407, né? Porque o 407 é um modelo assim, poucos carros no mercado, né? O 407 é menos conhecido, não tem muito carro no mercado. Confere para ter a ideia se o problema está relacionado ou não com este módulo, né? Que já faz a função de acionar a primeira e segunda velocidade do eletroventilador. Ok? Muito bem, caros alunos do MEC, para finalizar essa aula do subsistema de combustível, só um comentário importante. Pré-filtro de combustível é um item que danifica muito pouco. Quando eu troco o pré-filtro? Geralmente, quando você vai trocar a bomba de combustível. Tá? Fora isso, é muito raro ter que trocar só o pré-filtro. Tá? É muito raro, não é nada comum. Tá? Mesmo porque, tá? Você tem o quê? Você tem que desmontar todo o módulo de combustível para poder, né, chegar no pré-filtro. Então, não vale a pena. Outro detalhe, quando remove o módulo de combustível, óbvio que não está sujo. Observe sempre isso. Tanque sujo não combina com bomba de combustível. Vai danificar a bomba. É melhor parar o serviço, chamar o cliente, mostrar, cobrar uma remoção do tanque, uma limpeza do tanque, para não correr risco depois de queimar uma bomba seminova. Acabou de instalar a bomba, ela queima. E uma bomba queimada por sujeira do tanque não é passível de garantia. O fabricante não vai dar garantia. Fique atento a mais esse detalhe, essa dica
muito importante. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, finalizamos mais uma aula técnica aqui sobre o Peugeot 307. Semana que vem, aula de número 4, já iniciamos a parte de sinais de entrada da ECU. Será a aula sobre sensor, parte 1. Falar sobre os sinais, os sensores que mandam a informação para o módulo. Belezinha? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com um líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. E posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!